Uma única visita, uma identidade oculta e o segredo obscuro de um hospital. Pronto para uma história que o atinge profundamente? O hospital brilhava sob o sol da manhã, sua fachada de vidro refletindo o pulso da cidade. Lá dentro, o ar estava saturado de antisséptico, os corredores um labirinto de paredes brancas e passos apressados. Cristiano Ronaldo atravessou as portas de correr, com o rosto meio escondido sob um boné de beisebol surrado, o corpo envolto em um moletom cinza simples e jeans desbotados. Ninguém se virou para olhar, ninguém sussurrou seu nome. Ele não era o astro mundial do futebol hoje, nem o ícone cujo nome ecoava nos estádios. Era apenas um homem, anônimo, deslizando para as sombras de um lugar que havia construído com uma fortuna discreta anos atrás. O hospital, seu presente para uma comunidade em dificuldades, deveria ser um farol de cuidado, um santuário para os desamparados. Mas, enquanto caminhava, com seus tênis rangendo levemente no chão polido, um nó se apertou em seu peito. Algo parecia errado. O ar carecia de calor. Os rostos ao seu redor estavam tensos, distraídos, como se o coração daquele lugar tivesse esfriado. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você estiver pronto para uma história inspiradora e clique no botão de inscrição para se juntar à nossa comunidade. Fique ligado até o final para uma reviravolta de cair o queixo. Ronaldo se movia lentamente, os olhos percorrendo a recepção. Um menino, de não mais de 10 anos, estava sentado, curvado, em uma cadeira de rodas, com o corpo magro engolido por uma bata de hospital. Seus olhos estavam arregalados, inquisitivos, mas as enfermeiras passaram correndo, suas pranchetas agarradas como escudos. Uma mãe pairava por perto, com as mãos torcendo um lenço de papel, a voz trêmula enquanto implorava a uma enfermeira por uma atualização. "Por favor, ele está esperando há horas", disse ela, com as palavras embargadas. A enfermeira, com seu crachá Sara, mal olhou para cima. "Estamos lotados, senhora. A senhora vai ter que esperar." Os ombros da mãe cederam e o olhar do menino caiu para o colo, as mãozinhas agarrando os braços da cadeira. O maxilar de Ronaldo se apertou. Aquilo não estava certo. Não era o que ele imaginara quando investiu milhões naquelas paredes, sonhando com um lugar onde cada alma se sentisse vista. Ele continuou andando, com passos deliberados, passando por uma fileira de máquinas de venda automática zumbindo num canto. Uma zeladora, Maria, empurrava um esfregão pelo chão, com os cabelos grisalhos presos para trás, o rosto suave e concentrado. Ela parou para pegar um lenço de papel amassado e sorriu para um homem idoso que lutava com um andador. "Não tenha pressa, Sr. Johnson", disse ela com a voz calorosa, como uma mão estendida em sinal de gentileza. Ronaldo parou, observando-a. Maria não se apressou, não se virou. Ela foi a primeira centelha de humanidade que ele viu ali, um vislumbre do que aquele hospital poderia ser. Mas o momento foi fugaz. Uma voz aguda cortou o ar, chamando sua atenção. "Ei, você!" latiu. Ronaldo se virou e viu um homem de jaleco branco caminhando em sua direção, o rosto marcado pela impaciência. "Dr. Carter", dizia o crachá, com os olhos se estreitando enquanto examinava as roupas simples de Ronaldo. "Isto não é um parque público", disparou ele. "Você não pode simplesmente entrar aqui. Quem te deixou entrar?" Ronaldo levantou a mão, calmo, mas firme. "Só estou dando uma olhada, doutor. Queria ver como as coisas estão indo." Sua voz era firme, o sotaque cortante, mas educado. O Dr. Carter zombou, os lábios se curvando. "Dando uma olhada? Isto é um hospital, não um ponto turístico. Você não pertence a este lugar." Ele se aproximou, o tom transbordando de desdém. "Saia antes que eu chame a segurança." As palavras feriram, não porque ferissem o orgulho de Ronaldo. Ele já havia enfrentado coisas piores em campo. Mas porque revelavam uma verdade. Este homem, que jurou curar, via apenas as aparências. O coração de Ronaldo afundou, não por si mesmo,
mas pelo menino na cadeira de rodas, pela mãe com o tecido retalhado, por cada paciente julgado antes de ser atendido. Ele ficou parado, com os olhos fixos nos do Dr. Carter, em busca de um traço de compaixão. Não havia nenhum. O médico virou-se, resmungando sobre a ralé que entupiava seus corredores, e saiu furioso, com o casaco esvoaçando como uma bandeira de arrogância. Ronaldo permaneceu imóvel, com a respiração ofegante. O garoto na cadeira de rodas o observava agora, com os olhos curiosos, mas cansados. Ronaldo forçou um sorriso, assentindo levemente, uma promessa silenciosa de que não deixaria aquilo passar. Ele se dirigiu à recepção, onde uma jovem, Emily, digitava furiosamente em um computador. Suas unhas batiam nas teclas, seu rosto inexpressivo, como se o mundo além da tela não existisse. "Com licença", disse Ronaldo suavemente. "Pode me dizer quem é o responsável por este andar?" Emily não ergueu os olhos. "O Dr. Carter cuida das coisas aqui", disse ela com a voz monótona. "Mas ele está ocupado. Você precisa de uma consulta para falar com alguém importante." Os dedos de Ronaldo se apertaram na borda do balcão. "Qualquer pessoa importante", disse ela, como se ele não fosse ninguém, como se o garoto na cadeira de rodas não fosse ninguém. Ele queria lhe dizer quem era, ver seus olhos se arregalarem, ver a fachada do hospital ruir. Mas esse não era o seu jeito. Ele queria ver a verdade, como as pessoas agiam quando achavam que ninguém estava olhando. Ele se virou, com a mente a mil. O hospital era imaculado, seus equipamentos eram de última geração, mas era vazio. As paredes brilhavam, mas o espírito era sombrio. Ele caminhou em direção à ala pediátrica, atraído pelo som do riso de uma criança, fraco, mas brilhante, como uma estrela em um céu nublado. Lá dentro, uma menina de Maria Chiquinhas agarrava um coelho de pelúcia, rindo enquanto um voluntário, Jake, fazia caretas. Jake era jovem, seus tênis estavam gastos, seu crachá de voluntário ligeiramente torto. Ele olhou para Ronaldo, estreitando os olhos por uma fração de segundo, como se o reconhecesse, mas não tivesse certeza. Ronaldo assentiu, um reconhecimento silencioso, e Jake voltou para a menina, mantendo seu riso vivo. Outra faísca, pensou Ronaldo, outra pessoa que se importava, mas enquanto ele se demorava, uma enfermeira gritou para Jake parar de brincar e ajudar com o inventário. O riso desapareceu. O sorriso da menina se apagou. O peito de Ronaldo se apertou novamente. Este lugar estava faminto por gentileza e ele não conseguia ir embora. Ele se aprofundou na enfermaria e seus olhos se fixaram em um quadro de avisos coberto de desenhos infantis. Um dos esboços mostrava um jogador de futebol, as cores borradas, mas vibrantes, um boneco palito chutando uma bola em direção a um arco-íris. Os lábios de Ronaldo se curvaram, um lampejo de calor no frio. Ele se lembrou por que havia construído aquele lugar. Não pela fama, não pelas placas, mas por momentos como aquele desenho, pela esperança que pudesse ofuscar a dor. Mas a esperança era frágil ali, esmagada por passos apressados e palavras ásperas. Ele ouviu duas enfermeiras cochichando sobre cortes no orçamento, sobre como não conseguiam acompanhar o ritmo, sobre os pacientes serem apenas números. As mãos de Ronaldo se cerraram. Números. Aquela palavra queimava. Ele já fora um número, em uma camisa, em um placar, mas sabia que cada número carregava uma história, um coração, uma luta. Ele se viu de volta ao corredor principal, onde Maria ainda esfregava o chão, com movimentos firmes, quase meditativos. Ela cruzou o olhar com ele e sorriu, não porque soubesse quem ele era, mas porque o viu. "Você parece perdido", disse ela gentilmente. "Precisa de ajuda para encontrar alguma coisa?" Ronaldo balançou a cabeça com a garganta apertada. "Só estou tentando entender este lugar", disse ele. O sorriso de Maria desapareceu um pouco, seus olhos conscientes. "É um bom hospital", disse ela, "mas às vezes as pessoas esquecem por que estão aqui. Muita pressa, pouco coração." Suas palavras o atingiram como uma verdade que ele vinha perseguindo.
Ele agradeceu, em voz baixa, e continuou andando, a gentileza dela como uma pequena âncora na tempestade do que ele tinha visto. A voz do Dr. Carter ecoou novamente de uma sala de descanso próxima, alta e presunçosa. Um cara achou que podia simplesmente entrar aqui como se fosse o dono do lugar, disse ele, rindo com um colega. Eu o corrigi. Ronaldo parou do lado de fora da porta, sem ser visto, com o coração disparado. Era o dono do lugar. A ironia o atingiu profundamente. Ele havia se dedicado àquele hospital, não por ser dono, mas por um propósito. Queria que fosse um refúgio, um lugar onde pessoas como aquele garoto, aquela mãe, aquela garota com o coelho se sentissem valorizadas. Em vez disso, era uma máquina, eficiente, mas vazia, administrada por pessoas como o Dr. Carter, que viam os pacientes como problemas, não como vidas. Os passos de Ronaldo diminuíram à medida que se aproximava do elevador. Apertou o botão, o som agudo cortando o silêncio. Não estava pronto para sair, ainda não. Precisava ver mais, saber se aquele hospital poderia ser salvo. As portas se abriram e ele entrou, seu reflexo o encarando nas paredes de metal. Não viu a estrela, a lenda, o homem dos outdoors. Viu Cristiano, o garoto que crescera sem nada, que lutara por tudo, que acreditava que um hospital podia ser mais do que um prédio. Quando as portas se fecharam, fez um voto silencioso. Viera ali para observar, mas agora estava ali para mudar as coisas. Não com seu nome, não com sua fama, mas com a verdade que levaria ao topo. Este hospital, seu hospital, aprenderia a se importar novamente. O elevador zumbia, levando Ronaldo para o coração do hospital. As luzes fluorescentes zumbiam no alto, lançando sombras nítidas nas paredes de aço. Seu reflexo tremeluzia, um homem com um moletom desbotado, boné de beisebol abaixado, nenhum traço da lenda do futebol que lotava os estádios. Ele era invisível ali. E esse era o ponto. Queria ver a verdade, crua e sem filtros, do lugar que construíra para salvar vidas. As portas da ala pediátrica se abriram e uma onda de sons o atingiu. Gritos suaves, um monitor apitando, o riso de uma criança interrompido. Ronaldo saiu, seus tênis silenciosos no linóleo. O ar estava pesado, não de doença, mas de algo pior: negligência. Enfermeiros passavam apressados, com os rostos tensos, os olhos fixos em prontuários. Pacientes esperavam, invisíveis, suas histórias soterradas pelo peso da rotina. O peito de Ronaldo se apertou. Este não era o santuário com o qual sonhara. Era uma máquina, triturando vidas sem parar. Ele se dirigiu a uma fileira de cômodos cujas paredes estavam pintadas com murais desbotados de animais de desenho animado. Um garoto, Tommy, estava sentado em uma cama, com as pernas balançando, uma revista de futebol aberta no colo. Seu cabelo estava irregular devido ao tratamento, seus olhos brilhantes, mas cansados. Ronaldo fez uma pausa, atraído pela atenção silenciosa do garoto. "Você é fã?" perguntou, acenando para a revista. Tommy ergueu os olhos, assustado, e então sorriu. "É, quero jogar como você. Bem, como o Cristiano Ronaldo." Sua voz era baixa, mas firme, cheia de sonhos. O coração de Ronaldo disparou. Ele se agachou ao lado da cama, mantendo o boné abaixado. "Ronaldo, hein? O que ele tem de tão especial?" Os olhos de Tommy brilharam. "Ele é o melhor. Ele nunca desiste. Mesmo quando é difícil, ele continua." Ronaldo engoliu em seco, com a garganta apertada. "Parece que você também é bem durão", disse ele suavemente. Tommy deu de ombros, seu sorriso desaparecendo. "Eu tento, mas aqui é difícil. Ninguém tem tempo para conversar." Antes que Ronaldo pudesse responder, uma enfermeira entrou. Seu distintivo dizia: "Clara, você não deveria estar aqui", disse ela bruscamente, olhando para as roupas de Ronaldo. "Isto é só para a família." Seu tom era frio, como se estivesse espantando um cachorro de rua. Ronaldo se levantou, calmo, mas firme. "Eu só estava conversando com o Tommy. Ele é um bom garoto." Os olhos de Clara se estreitaram. "Converse em outro lugar. Temos trabalho a fazer." Ela se virou, já rabiscando em seu prontuário. O olhar de Tommy baixou, seus dedos agarrando a revista.
Ronaldo queria ficar, dizer a Clara para ir mais devagar, para ver o garoto atrás do prontuário. Mas ele deu um passo para trás, não querendo causar problemas. Ainda. Seu sangue ferveu. Tommy merecia algo melhor. Todos eles merecia. Ronaldo continuou a andar, com passos lentos e olhar penetrante. Num canto tranquilo, viu Maria, a zeladora do andar de baixo, a repor toalhas. Ela cantarolava baixinho, com as mãos firmes, uma presença calma em meio ao caos. Ela cruzou o olhar com ele e sorriu, com o mesmo calor de antes. "Ainda estás aqui", disse ela, não uma pergunta, apenas um facto. "Vendo o quê?" Ronaldo assentiu, os lábios contraindo-se. "Algo assim. Já estás aqui há algum tempo, não estás?" O sorriso de Maria desapareceu, o olhar distante. 20 anos. Vi muitas coisas boas, muitas coisas más. As pessoas aqui têm boas intenções, na maior parte, mas estão esgotadas. Às vezes esquecem o coração. As palavras dela atingiram-no como uma verdade que ele sentira, mas não conseguira nomear. Agradeceu-lhe em voz baixa e continuou a andar, a sua sabedoria silenciosa como uma faísca na escuridão. O corredor levava a uma sala de espera lotada, onde famílias se amontoavam em cadeiras de plástico. Uma mãe embalava um bebê que chorava, com o rosto marcado pela preocupação. Um velho tossiu em um lenço com os olhos vidrados. O coração de Ronaldo doeu. Essas eram as pessoas para quem ele havia construído aquele lugar, mas elas permaneciam sentadas como fantasmas, ignoradas pela equipe que passava apressada. Ele se aproximou da recepção, onde Emily, a jovem de antes, estava ao celular, os dedos voando sobre a tela. "Com licença", disse Ronaldo, com a voz educada, mas firme. "Posso falar com alguém sobre o tempo de espera?" Emily não olhou para cima. "Fale com as enfermeiras, eu só registro as pessoas." Seu tom era inexpressivo, indiferente, como se ele fosse um incômodo. Os dedos de Ronaldo se curvaram. "As pessoas estão esperando horas", disse ele com a voz firme, mas ríspida. Emily finalmente olhou para cima, seus olhos examinando o moletom dele, seus lábios se curvando levemente. "Olha, senhor, é assim mesmo. Se não gosta, fale com alguém que se importe." Ela voltou ao celular, desligando-o. Ronaldo ficou ali, com o pulso acelerado. Não estava com raiva de si mesmo. Já havia enfrentado coisas piores. Mas da mãe com o bebê, do velho, dos inúmeros outros julgados pelas roupas ou pela paciência. Virou-se, com a mente a mil. Aquele hospital era seu legado, construído com o suor de sua carreira, mas estava falhando com as pessoas que deveria servir. Precisava ver mais, entender a profundidade da podridão. Dirigiu-se a uma sala de funcionários, onde vozes se espalhavam, altas e descuidadas. A voz do Dr. Carter se destacou das demais, impetuosa e presunçosa. "Um cara estava bisbilhotando mais cedo, agindo como se fosse o dono do lugar", disse ele rindo. "Mandei ele cair na estrada. Não podemos deixar que todos os vagabundos nos atrapalhem." As outras vozes riram baixinho e o estômago de Ronaldo se revirou. Ele ficou do lado de fora, invisível, com as mãos cerradas. O Dr. Carter não fazia ideia de quem havia dispensado. Não fazia ideia de que aquele vagabundo havia financiado as próprias paredes em que se encontrava. Ele continuou andando, com os passos mais pesados agora. Na ala pediátrica viu Jake, o voluntário de antes, empilhando livros para um grupo de crianças. Os olhos de Jake se ergueram, e dessa vez o reconhecimento passou por seu rosto. Ele congelou, a boca se abrindo ligeiramente, mas não falou. Ronaldo assentiu levemente, um apelo silencioso para que guardasse seu segredo. Jake assentiu de volta, com os olhos arregalados, e voltou para as crianças, sua energia uma rebelião silenciosa contra a frieza da ala. Ronaldo observou, uma centelha de esperança se acendendo. Jake era jovem, talvez uns 20 anos, mas carregava consigo um calor humano que faltava ao hospital. Ele era a prova de que nem todos haviam esquecido por que estavam ali. Ronaldo fez uma anotação mental. Jake era alguém para se lembrar, alguém que poderia ajudar a consertar aquele lugar. Uma comoção repentina atraiu sua atenção. Em um quarto próximo, uma enfermeira discutia com uma mãe, com a voz áspera.
Você não pode continuar vindo aqui exigindo atualizações, disse a enfermeira com as mãos na cintura. A mãe, com os olhos vermelhos, segurava a foto de uma menina. Ela é minha filha, disse ela com a voz embargada. Só quero saber se ela está bem. A enfermeira suspirou, com a paciência se esgotando. Estamos fazendo o possível. Espere lá fora. O coração de Ronaldo afundou. Ele queria intervir, exigir respostas para ela, mas se conteve. Precisava ver o quadro completo, saber o quanto aquele hospital havia se desviado. Ele entrou sorrateiramente em um corredor, onde um quadro de avisos chamou sua atenção. Estava coberto de memorandos da equipe, avisos de cortes no orçamento e o desenho de uma única criança. Uma bola de futebol voando sobre um campo. Os lábios de Ronaldo se curvaram. Aquele desenho era um lembrete de por que ele estava ali, porque ele não podia ir embora. Ele se viu de volta ao quarto de Tommy, incapaz de ficar longe. O garoto estava sozinho agora, com a revista fechada, os olhos fixos no teto. Ronaldo bateu de leve no batente da porta. Se importa se eu sentar? O rosto de Tommy se iluminou. Você voltou! Ronaldo puxou uma cadeira, o boné ainda abaixado. Eu disse que não vou a lugar nenhum. O que essa revista tem sobre o Ronaldo? Tommy sorriu, abrindo-a. Ele tem um movimento, o passo por cima. Ninguém consegue pará-lo. Ronaldo riu baixinho, o coração se aquecendo. Parece que você o estudou. Sabe algum movimento? O sorriso de Tommy desapareceu. Sabe, antes de eu ficar doente, agora eu só observo. Ronaldo se aproximou, a voz suave. Você vai voltar lá fora, Tommy. Mantenha esse fogo. Os olhos do garoto brilharam, uma centelha de esperança reacendendo. Ronaldo também sentiu isso, uma faísca que poderia crescer, se aquele lugar pudesse mudar. Uma voz áspera interrompeu. Você de novo? Clara, a enfermeira, estava parada na porta de braços cruzados. Eu disse, só a família. Ronaldo se levantou, a calma inabalável. Não estou causando problemas, só fazendo companhia para o Tommy. Os olhos de Clara se estreitaram, mas antes que ela pudesse falar, Jake apareceu, carregando uma bandeja de suprimentos. Ele está bem, Clara, disse Jake com a voz firme. Ele só está conversando com o garoto. Clara bufou, mas recuou, resmungando sobre regras. Jake lançou a Ronaldo um olhar cúmplice, e Ronaldo assentiu, grato. Jake era um aliado, alguém que via além da superfície, mas o encontro deixou um gosto amargo. As regras de Clara não eram sobre cuidado, eram sobre controle, sobre manter pessoas como Tommy à distância. Ronaldo saiu da sala com a mente empolvorosa. Ouviu uma reunião de equipe no final do corredor, com a porta entreaberta. A voz de um gerente falava monotonamente sobre cortes no orçamento, sobre simplificar o atendimento, sobre priorizar pacientes de alto valor. O sangue de Ronaldo ferveu. Alto valor. As palavras eram uma traição a tudo para o qual ele havia construído aquele hospital. Pensou em Tommy, na mãe com a foto, no velho na sala de espera. Não eram números nem valores, eram pessoas, cada uma com uma história, uma luta, um coração. Ele escapuliu antes que alguém percebesse, sua determinação se fortalecendo. Precisava chegar ao topo, confrontar o diretor, fazê-los ver o que ele tinha visto, mas ainda não estava pronto. Precisava de mais provas, mais vozes, mais verdades. Ele se viu em uma escada silenciosa, o zumbido do hospital abafado. Maria estava lá, varrendo os degraus, seu cantarolar suave e constante. Ela olhou para cima, sem surpresa. Você ainda está cavando, não é? Disse ela com os olhos gentis, mas afiados. Ronaldo assentiu, em voz baixa. Eu preciso. Este lugar não é o que deveria ser. Maria se apoiou na vassoura, o olhar firme. Não são as paredes nem as máquinas, são as pessoas. Algumas se importam, outras não. Você encontra aquelas que se importam e se apega a elas. Os lábios de Ronaldo se contraíram. Maria estava certa. Pessoas como ela, como Jake, eram o pulso do hospital. Ele agradeceu e subiu as escadas, com os passos firmes, o coração pesado, mas determinado. Ele não era mais apenas um visitante. Era um homem em uma missão, e a alma do hospital estava em jogo.
A escada ecoava com os passos firmes de Ronaldo, cada um deles um tambor de propósito. O zumbido do hospital desapareceu atrás dele, substituído pela resolução silenciosa em seu peito. Seu boné de beisebol ainda sombreava seu rosto, seu moletom um escudo contra o reconhecimento. Mas por dentro, ele não era mais apenas um observador. Ele era Cristiano Ronaldo, o homem que construiu este lugar com um sonho de cura, agora pronto para confrontar seu coração partido. A porta do último andar se abriu, revelando um corredor polido, seu carpete felpudo, suas paredes forradas com prêmios emoldurados. O contraste com o caos abaixo ardia. Ali, o ar era calmo, estéril, distante da dor das enfermarias. O maxilar de Ronaldo se apertou. Era ali que as decisões eram tomadas, onde a alma do hospital era moldada ou negligenciada. Ele se aproximou da sala do diretor com o pulso firme, mas feroz, pronto para arrancar as máscaras que vira lá embaixo. Uma recepcionista, a senhora Linda, estava sentada a uma mesa elegante, com os óculos abaixados, os dedos parados no teclado enquanto Ronaldo se aproximava. Seus olhos percorreram as roupas gastas dele, um lampejo de dúvida cruzando seu rosto, mas sua voz era educada. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou ela, em um tom cauteloso, mas não indelicado. Ronaldo tirou o boné, o rosto agora límpido, os olhos fixos nos dela. "Preciso falar com o diretor. É urgente." Linda hesitou, o olhar se aguçando como se algo nele a estivesse remetendo à memória. "O senhor tem uma consulta?" perguntou ela, mas sua voz suavizou, sentindo sua intensidade. Ronaldo balançou a cabeça. "Não, mas ela vai querer me ver. Diga a ela que é sobre o futuro do hospital." As sobrancelhas de Linda se ergueram, mas ela assentiu, pegando o telefone. Ela murmurou algo, arregalando os olhos ao ouvir uma resposta. Ela se levantou, nervosa, alisando a blusa. "A senhora Harper já está saindo. Posso saber seu nome?" Os lábios de Ronaldo se curvaram levemente. "Diga a ela que é Cristiano." A porta do consultório se abriu e a senhora Harper surgiu. Uma mulher na casa dos 50, com um terno impecável e uma expressão que misturava curiosidade e cautela. Seus olhos pousaram em Ronaldo e o reconhecimento a atingiu como um raio. Sua postura se enrijeceu e ela estendeu a mão rapidamente. "Senhor Ronaldo, é uma honra", disse ela, com a voz carregada de surpresa. "Não sabíamos que o senhor estava nos visitando." Ronaldo apertou a mão dela, com firmeza, o olhar firme. "Eu não queria que o senhor soubesse", disse ele, em voz baixa, mas cortante. "Vim para ver a verdade, e o que eu vi precisa mudar." O sorriso da senhora Harper vacilou, seus olhos se voltando para Linda, que se retirou silenciosamente. "Por favor, entre", disse ela, gesticulando em direção ao seu consultório. Ronaldo a seguiu, com passos deliberados, o peso das falhas do hospital pesando sobre seus ombros. Lá dentro, o escritório estava imaculado, uma mesa de mogno brilhando sob a luz suave, uma janela emoldurando o horizonte da cidade. A senhora Harper ofereceu-lhe um assento, mas Ronaldo permaneceu de pé, sua presença preenchendo a sala. Ela se sentou, com as mãos entrelaçadas, o rosto uma máscara de profissionalismo. "Tenho certeza de que podemos resolver qualquer preocupação", disse ela, com a voz suave, mas nervosa. Os olhos de Ronaldo se estreitaram. "Não se trata de preocupações", disse ele. "Trata-se de pessoas, de um menino esperando horas em uma cadeira de rodas, uma mãe implorando por respostas, um hospital que se esqueceu de por que existe." Suas palavras cortaram o ar, cada uma como uma lâmina afiada pelo que ele tinha visto. O rosto da senhora Harper empalideceu, seus dedos se apertaram. "Garanto a vocês, nós buscamos a excelência", ela começou, mas Ronaldo levantou a mão, silenciando-a. Começou com o menino, Tommy, suavizando a voz ao descrever a energia do garoto, seu amor pelo futebol, sua solidão em uma enfermaria onde enfermeiras passavam apressadas. Falou da mãe na sala de espera, com sua foto agarrada como uma tábua de salvação, dispensada por uma enfermeira ocupada demais para se importar. Contou sobre a arrogância do Dr. Carter, seu desprezo por um homem que considerava ralé, sem saber que era o fundador do hospital. Descreveu a indiferença de Emily na recepção,
seus olhos grudados no celular enquanto as famílias esperavam em desespero. Mas não parou por aí. Falou de Maria, a zeladora cuja gentileza iluminava os corredores, de Jake, o voluntário que levava o riso às crianças apesar das regras. Sua voz ficou pesada, não de raiva, mas de tristeza. Construí este lugar pela esperança, disse ele, para que as pessoas se sintam vistas, não julgadas, mas está falhando com elas. A senhora Harper ouvia, seu rosto passando da defensiva para a vergonha. Seus olhos se voltaram para a mesa, onde uma foto emoldurada a mostrava apertando a mão de um doador, o próprio Ronaldo, anos atrás. Ela engoliu em seco, a voz baixa. Eu não fazia ideia de que era tão ruim, disse ela com as palavras quase inaudíveis. Ronaldo se inclinou para a frente, a voz firme, mas não cruel. Você é o diretor, é seu trabalho saber. Ele fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. Mas não é tarde demais. Este hospital pode ser o que deveria ser. Começa com você. A senhora Harper assentiu, os olhos brilhando, a determinação se fortalecendo. O que você quer que a gente faça? Perguntou ela, com a voz mais firme agora. O olhar de Ronaldo se suavizou, mas suas palavras foram claras. Ouçam seus funcionários. Treinem sua equipe para se importar, não apenas para trabalhar. Façam com que cada paciente sinta que é importante. A senhora Harper se levantou, com as mãos tremendo levemente. Vou convocar uma reunião com a diretoria, disse ela. E o Dr. Carter, ele vai enfrentar as consequências. Ronaldo balançou a cabeça. Não o demitam. Ainda não. Deem a ele uma chance de mudar. Se ele não mudar, então ajam. Mas isso não é sobre punição, é sobre acordar as pessoas. A senhora Harper assentiu, seu respeito por ele evidente. Ela pegou o telefone, sua voz urgente enquanto chamava sua assistente. Levem o Dr. Carter e os supervisores de andar para a enfermaria principal, agora. Ronaldo colocou o boné de volta, o rosto calmo, mas determinado. Eu vou com vocês, disse ele. A senhora Harper não discutiu. Ela liderou o caminho, seus passos rápidos, o rosto firme com um propósito. A descida do elevador foi silenciosa, o ar carregado de expectativa. Ronaldo estava ao lado da senhora Harper, pensando em Tommy, em Maria, na frágil esperança do hospital. As portas se abriram para a enfermaria principal, onde a equipe se reunia, com os rostos numa mistura de confusão e curiosidade. O Dr. Carter ficou perto do posto de enfermagem, de braços cruzados e expressão presunçosa, até ver a senhora Harper e Ronaldo. Seus olhos se arregalaram, sua confiança se esvaindo. A senhora Harper deu um passo à frente, sua voz ecoando pela enfermaria. Este é Cristiano Ronaldo, disse ela em tom firme. O homem que construiu este hospital. E ele está aqui porque nós o decepcionamos. A enfermaria ficou em silêncio, todos os olhos em Ronaldo. As enfermeiras congelaram, os pacientes esticaram o pescoço. O rosto do Dr. Carter perdeu a cor. Ronaldo deu um passo à frente com a voz firme, o olhar percorrendo a multidão. Vim aqui como um ninguém, disse ele, sem nome, sem fama, e vi como vocês tratam os ninguém. Um menino esperando em sofrimento, uma mãe ignorada, pessoas julgadas pelas roupas, não pelos corações. Suas palavras eram calmas, mas penetrantes. Cada uma delas pousando como uma pedra em água parada. Este hospital foi construído para eles, não para os seus egos. Vocês usam esses distintivos para curar, não para governar. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando o Dr. Carter, que desviou o olhar, os ombros caídos. Não estou aqui para demitir ninguém, continuou Ronaldo. Estou aqui para lembrá-los porque estão aqui. Cada paciente é uma história, uma luta, uma vida. Comecem a agir como tal. O silêncio foi quebrado pelo suspiro suave de uma enfermeira, com os olhos marejados. Jake, o voluntário, estava parado perto do fundo, com o rosto radiante de orgulho. Maria, com o esfregão na mão, observava da beirada, com um sorriso fraco, mas caloroso. O olhar de Ronaldo encontrou Tommy, que se dirigira à entrada da enfermaria, agarrando firme a revista de futebol. Os olhos do menino brilhavam, como se visse seu herói pela primeira vez. Ronaldo caminhou até ele, agachando-se. Você ainda tem aquela chama? Perguntou, com a voz suave.
Tommy assentiu, com um sorriso largo. Ronaldo tirou uma bola de futebol da mochila, um presente que carregava para momentos como aquele, e assinou com um marcador. Isto é para você, disse ele, entregando-a. Continue lutando. Tommy agarrou a bola, os olhos marejados, sua esperança uma chama que iluminava a enfermaria. A Sra. Harper deu um passo à frente com a voz firme. A partir de hoje, vamos mudar, disse ela. Novo treinamento, novos protocolos. Foco na empatia, não na eficiência. E vamos ouvir vocês, equipe e pacientes. Este hospital pertence a todos nós. Um murmúrio percorreu a multidão, hesitante, mas esperançoso. Ronaldo observava, o coração se animando. Não era perfeito, mas era um começo. Ele se virou para Maria, que se juntara à multidão, com os olhos orgulhosos. Você tinha razão, disse ele baixinho. São as pessoas. Ela assentiu, seu sorriso uma vitória silenciosa. Jake se aproximou, hesitante com a voz baixa. Eu sabia que era você, disse ele sorrindo. Obrigado por isso. Ronaldo deu um tapinha em seu ombro. Continue sendo você, disse ele. Já chega. O Dr. Carter permaneceu na beirada, o rosto uma máscara de vergonha. A Sra. Harper se aproximou dele com a voz firme. Você está em liberdade condicional, disse ela. Prove que pode mudar ou está fora. Carter assentiu, com os olhos baixos, a arrogância desaparecida. Ronaldo observava, esperando que o homem encontrasse o coração que havia perdido. A enfermaria fervilhava agora, enfermeiras sussurrando, pacientes sorrindo, uma nova energia se agitando. Ronaldo colocou o boné de volta, pronto para sair, mas Tommy gritou. Você vai voltar? Perguntou ele com a voz baixa, mas forte. Ronaldo se virou com um sorriso caloroso. Eu nunca saí, disse ele, suas palavras uma promessa. Ele caminhou pelo corredor, o mesmo onde o Dr. Carter o dispensara horas antes. Agora, olhares o seguiam. Não com julgamento, mas com respeito. Enfermeiros assentiram, com os rostos mais suaves. Um paciente, o velho da sala de espera, levantou a mão trêmula em agradecimento. Ronaldo assentiu de volta, com o coração cheio, mas pesado. Ele havia provocado uma mudança, mas o trabalho não estava concluído. Lá fora, o sol estava baixo, pintando o céu de dourado. Ele parou na entrada do hospital. Sua fachada de vidro brilhando, não mais fria, mas cheia de possibilidades. Pensou na bola de Tommy, no esfregão de Maria, na risada de Jake. Eles eram o pulso do hospital, seu futuro. Ronaldo entrou no carro, o motor zumbindo, o olhar na estrada à frente. O hospital não era perfeito, mas estava acordando, e isso bastava, por enquanto. A história da visita inesperada de Cristiano Ronaldo ao hospital que ele financiou é mais do que a história da humildade de uma celebridade. É um espelho de nossas próprias vidas, refletindo como tratamos os outros, julgamos as aparências e defendemos nossos valores na rotina diária. Caminhando pelos corredores estéreis do hospital, Ronaldo, envolto em um moletom com capuz e boné, não estava apenas testando a instituição que construiu, ele estava testando o espírito humano dentro dela. Sua experiência, marcada por indiferença, arrogância e momentos fugazes de gentileza, oferece lições profundas que ressoam muito além das paredes do hospital. Ao refletir sobre essa narrativa, vejo um roteiro para viver com empatia, manter os pés no chão e desencadear mudanças, lições que pretendo incorporar à minha própria vida e compartilhar com os outros. A primeira lição que me impressiona é o poder da humildade em revelar a verdade. Ronaldo poderia ter invadido o hospital com alarde, seu nome abrindo todas as portas, mas escolheu o anonimato. Ele queria ver a realidade crua, como os pacientes eram tratados quando ninguém sabia que uma estrela estava observando. Isso me atingiu em cheio. Com que frequência ajo de forma diferente quando sei que estou sendo observado? No trabalho, posso sorrir mais para um chefe, ou em casa, posso ser mais gentil quando os convidados chegam. Mas e os momentos de silêncio? Quando sou apenas mais um rosto na multidão? A escolha de Ronaldo de permanecer anônimo me desafia a ser consistente em meu caráter. Seja ajudando um estranho no supermercado,
supermercado ou ouvindo a reclamação de um colega de trabalho, quero agir com a mesma integridade que demonstraria sob os holofotes. Isso significa verificar meus preconceitos, desacelerar para perceber as necessidades dos outros e tratar cada interação como uma chance de animar. Não importa quem esteja assistindo. Outra lição é o perigo de julgar pelas aparências. A desconsideração de Ronaldo pelo Dr. Carter como ralé não foi apenas um erro, foi um sintoma de uma falha mais profunda: valorizar as pessoas com base em suas roupas ou status. Já me peguei fazendo isso, mesmo que sutilmente. Posso me prolongar mais em uma conversa com alguém bem vestido, ou presumir que uma pessoa quieta tem menos a oferecer. A história de Ronaldo é um alerta. Aquele homem de jeans surrado na cafeteria pode ser um herói, um sonhador ou alguém carregando um fardo pesado. Comprometo-me a parar antes de julgar, a buscar a história por trás da superfície. Isso também se aplica em casa. Ouvir as ideias dos meus filhos sem desprezá-los ou valorizar o apoio silencioso do meu parceiro tanto quanto seus grandes gestos. Ao enxergar o valor das pessoas além do exterior, posso construir conexões mais fortes e verdadeiras. A negligência do hospital com pacientes como Tommy e a mãe preocupada expôs uma terceira lição. Os sistemas podem falhar quando a empatia desaparece. A equipe estava sobrecarregada, presa em uma máquina de orçamentos e cronogramas, mas isso não é desculpa para esquecer por que eles estão lá. Vejo isso no meu próprio mundo. Prazos de trabalho podem me fazer explodir com os colegas, ou um dia agitado pode me fazer ignorar a mensagem de um amigo. A insistência de Ronaldo de que cada paciente é uma história me lembra de priorizar as pessoas em vez das tarefas. No meu trabalho, pretendo defender pequenas mudanças, como reuniões de equipe para compartilhar vitórias ou dificuldades pessoais, fomentando uma cultura em que nos vemos como humanos, não apenas como papéis. Em casa, deixo meu telefone de lado durante o jantar para ouvir as histórias da minha família, não apenas suas agendas. Esses atos, embora pequenos, podem ter repercussões, assim como a visita de Ronaldo desencadeou uma mudança em todo o hospital. A interação de Ronaldo com Maria e Jake me ensinou o valor de heróis anônimos. Maria, a zeladora, e Jake, o voluntário, não precisavam de títulos para demonstrar gentileza. Seu cuidado silencioso se destacou em um lugar adormecido pela rotina, provando que impacto não requer poder. Sinto-me inspirado ao notar esses heróis em minha vida. O barista que se lembra do meu pedido, o vizinho que verifica os idosos. Quero ampliar seus esforços, talvez agradecendo-os publicamente ou ajudando quando os vejo trabalhando. Também pretendo ser uma Maria ou um Jake à minha maneira, oferecendo ajuda sem esperar elogios. Seja orientando um novo colega de trabalho ou sendo voluntário em um abrigo local, vou me concentrar em atos consistentes e humildes que tornem meu canto do mundo mais acolhedor. A história também destaca a coragem de confrontar erros sem buscar vingança. Ronaldo não exigiu a demissão do Dr. Carter. Ele pressionou por responsabilização e uma chance de mudança. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia é difícil, mas poderoso. Já tive momentos em que quis atacar um motorista mal educado ou um chefe indiferente, mas a abordagem de Ronaldo mostra um caminho melhor. Vou me manifestar quando vir injustiça, como denunciar um comentário tendencioso de um colega ou abordar uma política injusta de um gerente, mas farei isso com o objetivo de crescimento, não de destruição. Isso significa manter a calma, expor fatos e oferecer soluções, confiando que a verdade e a paciência podem mudar corações mais do que a raiva. Por fim, o presente de Ronaldo para Tommy, uma bola de futebol autografada, me lembra que pequenos gestos podem reacender a esperança. O sorriso de Tommy, segurando aquela bola, foi uma faísca em uma enfermaria escura. Muitas vezes subestimo o poder das pequenas coisas, pensando que preciso de grandes planos para fazer a diferença. Mas um bilhete para um amigo em dificuldades, um café para um colega de trabalho cansado, ou um abraço no meu filho depois de um dia difícil podem significar o mundo.
Estou estabelecendo a meta de praticar um ato intencional de gentileza diariamente, registrando-o em um diário para me manter responsável. Esses momentos, juntos, podem transformar a minha vida e a de outras pessoas, assim como a presença de Ronaldo transformou o hospital. Aplicar essas lições não é fácil. A correria da vida, contas, prazos, estresse, pode abafar a empatia e a humildade. Mas a história de Ronaldo é uma bússola, me guiando de volta ao que importa. Começarei auditando minhas interações diárias, perguntando: eu escutei? Eu julguei? Eu me importei? Buscarei feedback de amigos e familiares, convidando-os a me criticar quando eu falhar. Também reservarei um tempo para reflexão, talvez durante uma caminhada matinal, para redefinir minhas intenções. Ao viver esses valores, espero inspirar outras pessoas, criando um efeito cascata como o que Ronaldo desencadeou. Se uma estrela global pode caminhar com humildade, enxergar profundamente e agir com ousadia, eu também posso. Esta história não é só do Ronaldo, é nossa. Ela nos desafia a olhar para nossos locais de trabalho, nossos lares, nossas comunidades e nos perguntar: estamos construindo sistemas de cuidado ou de indiferença? Estamos elevando os outros ou julgando-os? Somos corajosos o suficiente para mudar o que está quebrado? Estou levando essas perguntas a sério, comprometendo-me com uma vida de empatia, ação e esperança. Convido você a fazer o mesmo. Observe as Marias e os Jakes ao seu redor. Defenda os Tommys. Seja a centelha onde você estiver. Juntos, podemos tornar nosso mundo um pouco mais parecido com o hospital com o qual Ronaldo sonhou. Um lugar onde cada história importa. Ei, se esta história te emocionou, curta e compartilhe com alguém que precisa saber. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias que inspiram mudanças e deixe um comentário abaixo. Que lição você vai tirar da jornada de Ronaldo? Vamos continuar essa conversa.